Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem está de noite. Enfim, olá. Hoje, a nossa última aula teórica do segundo bimestre desse primeiro semestre de 2020. Começamos tratando do assunto logística e planejamento e controle do processo produtivo. É muito comum se fazer a relação da sigla PCP com atividade industrial. Mas eu quero deixar muito claro que, no nosso caso, ela vai se referir a toda e qualquer atividade produtiva, como, por exemplo, até mesmo a comercialização de produtos. Uma das coisas importantes, tanto no processo logístico quanto nos processos de PCP, é a gente entender que precisa ter uma base consolidada de informações. Isso significa que é muito difícil hoje fazer uma logística eficaz se nós não tivermos um sistema gerencial. Por isso, já em aulas anteriores, a gente vem falando sobre o uso dos ERPs, ou Sistemas Gerenciais de Informação. Outra situação aí que é interessante e a gente não pode deixar de considerar é que nós estamos falando basicamente de gerenciamento de recursos operacionais. E se a gente gerenciar bem a nossa empresa, o nosso negócio, a gente vai ganhar uma vantagem competitiva. O que a gente precisa pensar é o seguinte: eu preciso gerar inter-relação entre aspectos econômicos, qualidade, agilidade dos meus processos e produtividade. A ideia de usar o PCP nesse sentido pode seguir esse simplório passo a passo. Imagine você que eu vou planejar. Em cima desse planejamento eu vou programar as minhas atividades e vou exercer uma atividade de controle. No planejamento, por exemplo, nós podemos questionar o que eu vou fazer, quando vou fazer, quanto vai me custar fazer, como vou fazer para que as coisas aconteçam. Na programação, eu vou pegar aquilo que foi planejado. Vamos transformar isso basicamente em listas de recursos que serão demandados e aí vamos garantir a disponibilização desses recursos. A partir daí, a gente vai fazer controle, ou seja, vamos observar se vão existir desvios ou falhas no processo. É comum, por exemplo, quando a gente faz planejamento e controle de processos produtivos, a gente identificar os famosos gargalos. O gargalo é, em algum momento do nosso processo, que a gente não consegue dar o fluxo produtivo. Ou seja, eu tenho alguma coisa que reduz a minha capacidade operativa. E aí, isso precisa ser foco de uma melhoria. Isso precisa, obviamente, passar, por exemplo, por um estudo. As empresas grandes, as companhias, por exemplo, elas fazem isso pelo menos uma vez por ano, em praticamente todos os processos. A ideia é sempre buscar um Kaizen, ou seja, uma melhoria contínua. As questões mais comuns para a logística estão normalmente no layout da planta, seja da fábrica ou da atividade comercial. E aí, um estudo dos fluxos pode melhorar a movimentação de produtos. Dando sequência, um segundo assunto aí que precisa ser tratado e que nós não podemos deixar de lado é a ideia de nós fazermos outsourcing. Traduzindo isso, de uma forma literal, seria aquele abastecimento que parte de fora da empresa para dentro. Aquilo que também nós poderíamos chamar genericamente de terceirizações. Entendendo que, desde 2017, de acordo com a Lei 13.429, todas as atividades denominadas meio são passíveis de terceirização. O que essa lei trouxe, inclusive, como elemento agregatório, é que antes de 17, a atividade final ela era proibida por lei de ser terceirizada. Com o advento da Lei 13.429, até mesmo a atividade fim pode ser terceirizada. O que é atividade meio e o que é atividade fim?
Imagine, por exemplo, que nós temos uma fábrica de vergalhões de aço. Esse ferro aí que a gente usa, por exemplo, na construção civil. Imaginem vocês então que a produção do vergalhão, ela não poderia ser terceirizada. Mas outras atividades, né, que não fazem parte dessa competência principal, não fazem parte do core competence, do core business desta empresa, podem ser terceirizadas, como a contabilidade, a limpeza, assistência jurídica, toda a parte de TI, com a parte também de comunicações, a parte, por exemplo, de vigilância, portarias. E aí, de 17 para cá, se eu tiver condições de subcontratar uma outra empresa assemelhada à minha para produzir o vergalhão, não há problema nenhum. Essa história, por exemplo, de terceirizações, ela vem lá do século passado, do século XX, especialmente do Japão, onde se criou um conceito empresarial chamado Keiretsu. O que são isso, né? Traduzindo literalmente seria parentesco. Então as grandes empresas, como por exemplo Toyota, Honda, Yamaha, todas essas empresas, esses nomes são sobrenomes. Então tem a família Honda, a família Toyota, tem a família Yamaha, e aí você vai perceber que os parentes passam a se tornar subsidiários. Montam empresas, indústrias que fornecem itens, insumos à produção dessas grandes companhias. Mais tarde a gente vai perceber, por exemplo, que tem alguns exemplos clássicos muito interessantes, como é o caso da Nike. Eu costumo sempre perguntar para os alunos assim: quantas fábricas a Nike tem para fazer tênis, bolas, artigos de vestuário esportivo? E a resposta é simples: absolutamente nenhuma. Como? Bom, todo o processo produtivo da Nike é terceirizado. É por isso que quando você compra um tênis, você olha debaixo da língua do tênis, você vai encontrar uma etiqueta e num está escrito Made in China. No outro pode estar escrito Made in Taiwan. Você pode encontrar algum modelo que está escrito Made in Brasil. Pode ser fabricado em qualquer lugar do mundo em que você tenha um fornecedor subsidiário. A Nike, por exemplo, ela se preocupou com sua competência principal. E qual é ela? Vou fazer pesquisa e vou desenvolver novos produtos. Vou trabalhar pesado no marketing. Vamos concentrar as vendas e a distribuição. O resto a gente terceiriza tudo. Essa ideia de ter o foco no negócio principal, ou seja, na atividade fim, ela é interessante, porque você canaliza os teus recursos empresariais, né, principalmente para aquilo que você tem como principal objetivo. Isso reduz custos, principalmente operacionais. Libera dinheiro, recursos, né, para que você faça investimentos na própria melhoria da qualidade do seu produto. E no geral, quando você terceiriza, dá para a gente partir da premissa que aquele que vai te fornecer o serviço, o insumo, ele é um especialista. Nesse sentido, automaticamente, ele vai te fornecer produtos com uma qualidade superior. Se eu tiver vários fornecedores subsidiários com produtos top, consequentemente o meu produto também será um produto de elevada qualidade. Também dá para a gente entender, e não pode deixar de lado, que não interessa se eu terceirizei. Tudo que se referir a questões de obrigações trabalhistas, eu vou ser corresponsável. Então vamos imaginar, por exemplo, que na sua empresa você terceirizou o serviço de limpeza. Todos os meses você precisa exigir dessa empresa prestadora de serviço que ela mande para você comprovantes, como por exemplo, o INSS, o FGTS, porque se lá na frente, por algum motivo, a empresa descontou o INSS do funcionário, mas não fez o depósito, ou seja, se apropriou indevidamente, você poderá ser responsabilizado
conjuntamente a essa empresa. Se pegou, né, e não fez os depósitos do FGTS, você também poderá ser considerado polo passivo. Então fica atento, né? Quem terceiriza é corresponsável. Ou seja, não é simplesmente faça um contrato de terceirização e deixo a coisa acontecer. É interessante fazer um acompanhamento estratégico. Na atualidade, especialmente nesse momento que vivemos aí do Covid, a gente vai perceber, por exemplo, que algumas empresas deram grandes saltos nas vendas online. Eu, por exemplo, tenho um cliente que vendia R$40 mil por mês de vendas online de vestuário. Em 60 dias, as vendas saltaram de R$40 mil para R$1 milhão. Agora imagine, por exemplo, quais são as necessidades de você fazer uma ampliação monstruosa das suas vendas. Primeiro, o que é terceirizável em um caso bem simplório? Uma plataforma de vendas. Então, por exemplo, como é que eu faço para vender para o Brasil todo e inclusive alguma coisa para o exterior? Vou pegar uma plataforma pronta, né, terceirizada, como é o caso de um Mercado Livre, por exemplo. Talvez alguns de vocês até tenham visto uma propaganda na TV falando lá que o Magazine Luiza, o Magalu, também poderia vender os seus produtos utilizando a sua plataforma. São exemplos modernos, pós-modernos de terceirização. E lógico, né, se eu vou vender para o Brasil inteiro, tem que entregar essa mercadoria no Brasil inteiro. A melhor transportadora ainda para volumes relativamente pequenos, né, e até de tamanho médio, no Brasil, ainda são os Correios. O Correio vai fazer coleta na sua empresa e vai garantir, né, uma entrega relativamente rápida em qualquer local do território nacional. Portanto, também um bom exemplo de atividade que pode ser terceirizada, a movimentação para a entrega dos seus produtos. Eu vou falar agora também um pouquinho sobre terceirização, mas fazendo uma relação direta com a gestão de estoques. Lembrando que gestão de estoques foi o nosso último assunto, né? E nesse caso nós vamos fazer esse link. Imaginem o seguinte, né? Eu quero fazer a gestão do meu estoque não desvinculando do meu fornecedor. Na verdade, quem vai querer fazer a gestão do seu estoque é o seu fornecedor. Eu tenho certeza que muitas vezes você já foi ao supermercado e você viu lá alguém fazendo a reposição de uma prateleira e está lá com o uniforme da IOC. Não é um funcionário do supermercado, é um funcionário da IOC, que tem a responsabilidade, né, de ser o promoter, mas ele também faz a gestão do estoque. Ou seja, ele mantém as prateleiras cheias de produto e ele gerencia todo o produto que está lá atrás na área de estocagem. É ele que diz, inclusive, quando o mercado deve comprar. Esse modelo é chamado genericamente de ECR, Efficient Consumer Response. A ideia é você ter um controle de gestão de estoques, né, para o seu cliente. Isso é uma forma de planejamento conjunto que garante uma efetividade boa, com respostas rápidas. Logicamente que tem os seus desafios, como por exemplo a necessidade de uma tecnologia de informação boa. Isso normalmente está vinculado ao uso de um SCM, ou seja, né, a uma gestão da cadeia de suprimentos. E também, logicamente, dentro do próprio ERP, dentro do seu próprio sistema de gestão de informações, você tem que ter um módulo de EDI, Electronic Data Interchange. O importante é, principalmente, a partir do momento que você bipa que o produto está saindo, né, do seu comércio, você vai chegar a um determinado momento, a um ponto de pedido, e essa informação ela será gerada automaticamente por meio digital. Portanto, né, é importante a tecnologia, principalmente porque a gente já viu que os supermercados têm uma quantidade imensa de produtos. E normalmente ainda tem outras situações que são importantes, como por exemplo, né, as empresas trabalham com softwares diferentes, né? Nós temos aí, obviamente, muitas vezes que fazer o que a gente chama de integração. Tem que fazer um sistema conversar com outro. Mas, genericamente, nós podemos ter duas modalidades de ECR. A primeira delas chama-se VMI,
e quer dizer Vendor Management Inventory. Qual é a ideia principal nesse sentido? Eu vou fazer o gerenciamento do estoque totalmente pelo meu fornecedor. Eu não vou me envolver, eu vou dar carta branca e vou colocar nele uma confiança total. Lá de vez em quando, para fazer uma gestão estratégica, eu vou auditar esse meu fornecedor e vou verificar o tamanho dos estoques que eu tenho. Automaticamente, eu terceirizo totalmente a gestão do estoque para aquele insumo. A segunda modalidade chama-se CMI, Co-Management Inventory. A ideia agora é, eu e o meu fornecedor vamos gerenciar em conjunto. Co é de conjunto. Então, nesse caso, por exemplo, você também já deve ter visto. Isso é muito comum, por exemplo, lá numa distribuidora de doces, por exemplo. Aí você vai lá, o vendedor está lá, ele está normalmente com palm top, onde ele vai fazer apontamentos, ele vai olhar o teu estoque, vai fazer a sugestão dele de fornecimento e você vai dizer, aumenta esse, diminui aquele e vai bater o martelo para que, obviamente, você tenha o recebimento dessas mercadorias e insumos. O importante é você entender que hoje, né, essa possibilidade de terceirizar a gestão do estoque, ela é um serviço diferencial. Aquele fornecedor, né, que te ajuda a gerenciar o seu estoque, ele vai garantir a fidelização do cliente. E ainda tem um detalhe que também é importantíssimo, né? Quanto melhor for esse gerenciamento, menor também serão os seus custos. Porque lembre-se o seguinte, a filosofia do Just in Time diz, trabalhe com o menor estoque possível. Qual é o pulo do gato, né? Quanto menos estoque, não é simplesmente comprar menos produto. Ou são áreas menores de estocagem, você vai precisar de menos colaboradores para fazer a movimentação, vai precisar de menos equipamentos, o seu seguro vai custar mais barato, né? Vai gastar menos energia, vai gastar menos água, vai gastar provavelmente menos em tecnologia e comunicação. Então tudo isso, dentro da filosofia do Just in Time, é evitar desperdícios. Portanto, uma coisa fundamental nos dias de hoje. Eu vou falar também agora uma outra relação aqui, que é ou está diretamente relacionada com a questão dos conceitos mais modernos que nós temos aí em relação à logística. Eu costumo chamar eles de conceitos pós-modernos. Por quê? Porque eles começaram a nascer, muito provavelmente, lá no finalzinho do século XIX, atravessaram aí o século XX, ganharam força principalmente no período pós-guerra e hoje são conceitos novos e importantes. O primeiro deles que eu quero comentar com vocês é o cross-docking. A ideia do cross-docking é você entender que se eu tiver locais específicos para carga e descarga, mas especialmente para descarga nos processos produtivos, e eu conseguir gerenciar a utilização desses locais através de um WMS, Warehouse Management System, a ideia de que eu tenho um sistema de gerenciamento da armazenagem, do barracão, do armazém, vinculado dentro daquele ERP, daquele sistema gerencial de informações, vai facilitar a minha vida, vai facilitar a vida do meu fornecedor. Então, a ideia do cross-docking, ela não é única e ela tem algumas vertentes. Mas um dos aspectos principais é nós entendermos e lembrarmos da própria metodologia do Just in Time, onde quanto mais vezes eu fizer o pedido, quanto mais entregas eu tiver, é melhor para o meu negócio. Por quê? Porque eu vou fazer pedidos menores, consequentemente não vou demandar de grandes áreas de estocagem, a gente já falou que isso é custo, portanto desperdício, mas eu tenho que facilitar a inter-relação do fornecedor com o consumidor. Então eu tenho que preparar a empresa para receber muitas entregas e preparar principalmente esse espaço, né, para que eu possa entender o seguinte, né? Não adianta ter estoque grande, porque ter estoque maior ou menor não vai agregar valor no meu produto. E a outra situação, né, é que determinados processos, como por exemplo a ideia de uma linha de produção, onde
operação é feita em série, eu posso ter um cross-docking para cada ponto de evolução da minha linha. Então eu vou ter o recebimento, por exemplo, de chapas de aço lá na indústria automobilística, na área que vai montar lá o monobloco. Depois, num outro lugar para frente, eu vou ter o recebimento lá dos insumos da pintura, mas é um outro ponto, é um outro local, é uma outra fase do processo produtivo. E um pouco mais para frente ainda eu tenho a parte da montagem propriamente dita de todos os itens que vão compor o carro. Então ali eu vou ter várias docas, porque eu vou ter que receber para-brisa, material elétrico, bancos, etc, etc, etc. Também vale a pena a gente dizer que a ideia do cross-docking, ela começa nos Estados Unidos no Walmart. Então, no primeiro momento, a ideia é, eu quero facilitar, né, para que o meu fornecedor também se sinta motivado a trabalhar dentro da minha metodologia. Eu quero que ele entenda que, para mim é melhor ter 10 entregas mensais e do que nós fazermos uma única compra no mês. Então ele vai se tornar um cliente do seu cliente. Então ele precisa ter uma estrutura interessante. Por um outro lado, existem cross-docking, como por exemplo aquele que é feito lá na Martins, maior distribuidor, né, de produtos do Brasil, fica lá em Minas. Ele recebe, por exemplo, produtos do fornecedor 1, do fornecedor 2, do fornecedor 3. Só que, por exemplo, lá, shampoo. Ele recebe uma caixa com 24 unidades de shampoo para cabelo seco. Agora imagine que ele vende para uma mercearia no interior do Amazonas. O cara vai comprar um ou dois shampoos, né, para cabelo seco, vai comprar um ou dois para cabelos oleosos, talvez um ou dois para cabelos enrolados e assim por diante. Se ele comprar uma caixa com 24 unidades, ele vai demorar quase um ano para vender. O que o Martins faz? Ele recebe lá do fornecedor 1 o produto A, o produto B, o produto C, do fornecedor 2 o produto X, o produto Y, o produto Z, do fornecedor 3 o produto M, o produto N e assim sucessivamente. E ele monta o kit para entregar lá no interior do Amazonas para aquela vendinha. Então ele pega, abre as caixas, nesse processo de cross-docking ele já monta outros kits. A gente vai ver que inclusive isso ganha uma evolução que a gente vai comentar daqui a pouco, chamada Transit Point. A ideia é de que em um determinado momento eu vou fazer uma movimentação e dentro dessa movimentação eu posso pôr inclusive processos de transformação. Um exemplo clássico de processo de transformação é o que a gente chama de Merge and Transit. A ideia é de que no trânsito eu posso modificar inclusive o produto. Mas só para finalizar essa ideia, o que o Martins faz? Ele vai pegar lá a quantidade de produtos que interessa para o seu cliente, vai montar tudo isso encaixotadinho e vai despachar lá para o interior do Amazonas. E o cara vai receber lá 2 shampoos desse, 2 daquele, né? E isso facilita a vida dele. Perceba que, né, nesse caso, o próprio Martins, ele faz o papel de fornecedor, né? Então, nesse papel de fornecedor, ele está ajudando a fazer a gestão do estoque dos seus clientes aí espalhados pelo Brasil. Deixando claro que o Martins não distribui só para pequenos, distribui também para grandes empresas. Bom, eu falei agora há pouco de Transit Point. O que é o Transit Point? Talvez você já tenha visto isso até num posto de gasolina na entrada da sua cidade. Chega uma carreta, né? Muitas cidades hoje têm uma dificuldade enorme de que caminhões de grande porte circulem, principalmente na parte central. E essa carreta ela vai parar, nem que seja no pátio de um posto de gasolina, e vai bater a carga dela para caminhões menores. Bater significa descarregar, tá? E essa carga vai ser colocada em caminhões menores que vão cumprir lá a sua rota dentro de uma determinada localidade. Quando a gente sai daqui do litoral e vai para Curitiba, bem ali no trevo com o contorno, né? Talvez você já tenha visto a construção de gigantescas, né? São gigantescos armazéns que têm exatamente esse objetivo. Por que eu vou construir um armazém gigante no entroncamento da BR-116 com a BR-277?
Porque ali é um ponto estratégico para que as carretas, e muitas delas hoje inclusive são bitrens, como a gente já comentou, né? Elas chegam ali com toneladas de produtos, mas esses produtos precisam chegar lá no centro de Curitiba, na Rua Doutor Muricy, na Rua 15, na Marechal Deodoro. Como é que eu faço um caminhão daquele porte chegar lá? Primeiro, é proibido por lei, não pode circular no centro da cidade. Então eu preciso ter um local protegido, abrigado, com infraestrutura, para tirar a carga desses grandes caminhões e passar para os menores que vão fazer a distribuição. Isso é um exemplo clássico de transit point. Pode ser lá nesse armazém que foi especialmente construído para isso, ou pode ser o próprio pátio do posto de gasolina, né? Ou até mesmo um pátio de transportadora, onde a carga passa de caminhões maiores para caminhões menores. O Merge and Transit. A ideia principal aqui é, durante o processo eu vou fundir, mesclar, transformar. O exemplo clássico continua sendo o que o Martins lá faz em Minas Gerais ao distribuir produtos. O que eles fazem, né? Dentro daquele processo de entrar numa doca de um lado do armazém, que está recebendo produtos dos seus fornecedores, e sair do outro lado do armazém, numa outra doca, para distribuir para os seus clientes, há a possibilidade de eu desmontar a caixa do shampoo que tinha com 24, pôr duas numa caixa, pôr mais meia dúzia na outra, e eu vou mudando a cara do produto. Quando a caixa está saindo do outro lado, tem sabonete, tem shampoo, tem barbeador, tem palha de aço, enfim. A ideia do Merge in Transit é, num processo, né, onde eu vou fazer o cross-docking, fazer essas movimentações de cargas, eu posso também fazer modificações da sua composição. Hoje, só para você ter uma ideia, existem caminhões, carretas e até mesmo vagões de trem que são como se fossem pequenas indústrias, capazes de receber um produto, fazer a sua transformação e ao passo que vão movimentando. Então eu estou levando uma carga de São Paulo para o Rio de Janeiro, durante esse trajeto vai haver um processo de transformação, mesclagem ou fundir produtos dentro do caminhão ou do próprio vagão. Outra possibilidade da gente analisar isso, né, já numa visão bem bacana e moderna, é a fábrica de computadores da Positivo em Curitiba. É um prédio, é um processo vertical, é uma indústria vertical. E o processo produtivo ele começa lá no último andar e à medida que o produto vai descendo, ele vai ganhando as suas características comerciais. Ele vai sendo montado. Portanto, um exemplo bem interessante. E até mesmo nesse sentido, né, daria até para a gente dizer que os grandes complexos hoje da indústria automobilística, como é o caso aqui em São José dos Pinhais do complexo Ayrton Senna, eles podem ganhar dentro desses complexos o que a gente chama lá da possibilidade de nós utilizarmos recursos comuns para produzir coisas diferentes. Então, por exemplo, né, ali tem uma Venturi chamada Aliança, ou seja, a fábrica de automóveis fabrica Renault, Nissan e Mitsubishi. Do ladinho tem outra Venturi, né, que fabrica Volkswagen e Audi. Então são exemplos modernos da evolução da logística. Dentro ainda dessa ideia, por exemplo, já citando esses complexos aí da indústria automobilística, eu aproveito para citar um outro conceito, que é o Just in Sequence. Quando você fala disso, dá até para entender como se fosse o Just in Time. Alguns autores colocam como sendo a evolução do Just in Time. E aí você vai entender que a ideia principal é, eu preciso ter o produto certo, na hora certa, no lugar certo, do jeitão que o cliente quer, do jeitão que o cliente precisa. Automaticamente, a gente vai compreender o seguinte, o combinado não custa caro. Se você quer fornecer hoje para Audi e Volkswagen ali no complexo Ayrton Senna, você vai combinar o que você vai entregar, a hora que você vai entregar, né? Você vai combinar o lugar exatamente que você vai entregar e do jeito que o cliente quer receber. Faz parte do contrato. E só para você ter uma ideia,
uma carga a ser entregue num determinado gate, né, ou num determinado desses cross-docking, tem hora para chegar. E com uma tolerância, né? Você tem um horário para entrar no pátio, você tem um horário para sair do pátio. Se você não cumpre esses horários, não cumpre essas janelas de desembarque, né, ou de descarga, você vai pagar multa por isso. Então, é muito certinho, just in sequence. A ideia da evolução do just in time chegando a níveis de qualidade realmente elevados. Mais uma vez aí, posso citar também, lógico, o caso da própria Venture e Aliança lá, da Renault, da Nissan e da Mitsubishi. Se a gente observar, por exemplo, esses complexos, a gente vai ver que eles são verdadeiros condomínios industriais. A ideia do condomínio industrial, né, ela ganhou muita força no Brasil alguns anos atrás, quando se criou pelo grupo da McDonald's a famosa cidade da comida. Então ali no interior de São Paulo, por exemplo, os caras criaram toda uma estrutura industrial para poder juntar o fabricante do hambúrguer, por exemplo, a JBS, para juntar lá o fabricante do pão, né? No caso deles é a Arista, e, por exemplo, o fornecedor das batatinhas, né? Que é a Simplot. Se você for analisar, né, dentro desse complexo industrial está até a transportadora do McDonald's, que é a Martin Brower. Então, por que fazer tudo no mesmo lugar? Porque eu preciso centralizar o processo, mas de uma forma inteligente, de uma forma que a gente chama de sistêmica. Os fornecedores dentro dos muros, digamos, desse condomínio industrial, eles usufruem de uma mesma infraestrutura barateando os custos, automaticamente evitando desperdícios. É só você pensar assim, ó, custo de vigilância portaria. Se cada um tiver a sua empresa em lugares diferentes, todo mundo vai pagar porteiro e vigilância. Se todos nós estivermos no mesmo espaço, nós dividimos esse custo. Pensa, por exemplo, assim, ó, quanto custa hoje você pôr um alarme monitorado na sua casa, né? Se você mora numa casa em um lugar qualquer aí espalhado na cidade. Agora, se você for fazer isso dentro do condomínio, né, você tem vantagens. Por quê? Porque você vai dividir custos com os demais condôminos. É exatamente isso que acontece também no aspecto industrial. Daria ainda para pensar nesses condomínios de uma outra forma. Existe a possibilidade dos consórcios que nós chamamos também de modulares. E os consórcios chamados modulares é essa junção que a gente citou agora há pouco, Renault, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen e Audi. Uma mesma linha de produção está produzindo lá numa hora o Golf da Volkswagen, depois troca, vai produzir Saveiro, depois vai produzir Fox e pode produzir Audi A3, né? Não tem problema nenhum. Por quê? Eu estou usando uma mesma estrutura, muitas dessas peças desses carros, como nós já comentamos numa aula anterior, são comuns, né? Muitas dessas situações, elas são interessantes. Por quê? Porque eu posso utilizar, por exemplo, uma mesma plataforma de um veículo e fazer derivações. Isso é muito comum, por exemplo, hoje na Ford, na Volkswagen, né, na Renault, porque tudo isso significa que quanto mais igual for, menores serão os custos do processo de produção e, consequentemente, mais competitivos serão os preços que serão ofertados para os clientes. Também me chama bastante atenção aqui o fato de a gente falar muito de módulo. O que é módulo? Módulo é você fazer por pedaços, você dividir. Hoje, o conceito de postponement, ele é bastante relevante. Em que sentido? Quanto mais tempo o carro for igual na linha de produção, melhor para você, você ganha dinheiro. Agora imagine que, em um determinado momento, lá no final, você dá aquela customizada. Se eu for comprar um carro do modelo mais popular, a roda é de aço. Se eu for comprar um carro do modelo mais requintado, a roda é de liga leve. Se eu for comprar o carro mais popular, talvez ele venha só com ar quente. O carro mais completo, com ar condicionado. O carro mais popular, talvez ele não tenha nem som. O carro mais requintado, ele vem com uma central multimídia.
Só que tudo isso hoje são kits. Tudo isso hoje são coisas que você põe e tira num último momento. Isso faz com que, né, o processo final de customização possa ser retardado. E, por exemplo, assim, né, se eu for fazer uma manutenção, estragou lá o kit multimídia da minha caminhonete L200. Você vai ali na Mitsubishi, o cara arranca uma parte inteira do teu painel, que tem lá 2 ou 3 conexões através de fios e cabos, e troca aquilo inteiro. Tanto que o modelo mais simples, no lugar, por exemplo, do kit multimídia, tem um porta-treco. Então, é nesse sentido que também a gente pode evitar desperdício, segurando para que esses produtos sejam mais iguais possíveis durante a maior parte do tempo. Partindo aí para o encaminhamento final, eu quero dizer o seguinte: toda vez que a gente fala de logística, o assunto, né, principalmente da logística empresarial, é extremamente amplo. Nós procuramos aí no longo desse semestre, no primeiro e no segundo bimestres, mesmo com as dificuldades aí do Covid, a procurar utilizar diferentes metodologias, fizemos, né, várias formas diferentes aí de aulas digitais, mas nós estivemos sempre preocupados em fazer com que isso se aproximasse o máximo possível da sua realidade cotidiana. Aproveite bem, né? Esses conteúdos são hoje o grande diferencial da competitividade de todo e qualquer tipo de empresa. Essa é a nossa última aula teórica. Nós já tínhamos dado esse anúncio, né, no início dessa apresentação. Vamos deixar já previamente agendado, marcado, a próxima quarta-feira, dia 17, nós vamos fazer a nossa avaliação bimestral, num esquema muito parecido, né, com esse que nós já temos feito as nossas provas e avaliações, através do uso do quiz. Então vocês já deixam agendado aquele horário das 19 horas na quarta-feira, né, para que a gente faça a nossa última prova, a nossa última avaliação. Aí na semana seguinte eu faço as devolutivas aí, tanto da prova parcial quanto dessa prova final, fazemos o fechamento das notas e encerramos na sequência esse primeiro semestre. Por enquanto, muito obrigado e um grande abraço.